Há mais de 34 mil anos, em uma planície gelada da atual Rússia, eles enterraram seus mortos. Não de qualquer jeito, mas com milhares de joias feitas à mão, cuidadosamente alinhadas ao redor de seus corpos, com um legado, ou talvez um mistério. Hoje você vai descobrir por que esses enterros pré-históricos chocaram os cientistas e o que eles revelam sobre o que nos torna humanos. O ano era 1955. Um arqueólogo russo, Otto Bader, escava uma área comum nas cercanias da cidade de Vladimir, a cerca de 200 quilômetros de Moscou. Ele não imaginava que estava prestes a mudar para sempre o entendimento sobre nossos ancestrais. Sob camadas de terra congelada, ele encontra os restos de um homem. E ao lado dele, milhares de contas de marfim, ferramentas delicadas, lanças e ornamentos que teriam exigido anos para serem confeccionados. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Em outro túmulo, 2 corpos, 2 crianças, enterradas lado a lado, como se, até na morte, a tribo quisesse que elas permanecessem juntas. Imagine o mundo há 34 mil anos. A Eurásia vivia uma das últimas fases do período glacial, com temperaturas baixíssimas, grandes mamutes e rinocerontes lanosos cruzando as estepes. Sungir não era uma cidade, era um pequeno acampamento de caçadores-coletores, próximo a um rio. Eles viviam em abrigos feitos com ossos de mamute e peles espessas, sobrevivendo de caçadas, coleta de plantas e frutas silvestres. Você sabia que os caçadores-coletores dessa época eram capazes de abater mamutes gigantes com lanças de ossos e usando táticas de emboscada e cooperação? Mas mesmo em um mundo tão hostil, eles não se limitavam à sobrevivência. Eles amavam, choravam e enterravam seus mortos com cuidado e beleza. O primeiro enterrado era um homem adulto, com cerca de 60 anos, extremamente idoso para os padrões da época, quando a expectativa de vida girava entre 25 e 35 anos. O esqueleto foi encontrado deitado de costas, com a cabeça para leste, onde o sol nasce. Ele usava roupas ornamentadas com mais de 3.000 contas de marfim, todas confeccionadas manualmente. Estima-se que para fabricar todas essas contas teriam sido necessárias mais de 10.000 horas de trabalho. Um verdadeiro investimento de tempo e esforço. Mas o mais intrigante estava no segundo túmulo. 2 jovens, um menino e uma menina, enterrados lado a lado. O menino tinha cerca de 13 anos e a menina apenas 8 anos. Ambos estavam ricamente adornados, o menino com mais de 5.000 contas de marfim, o arco e flecha ao lado, uma lança cuidadosamente colocada. E a menina estava com joias e ornamentos que provavelmente pertenciam a um ritual. Análises dos esqueletos conseguem confirmar a idade deles. Além disso, os dentes também fornecem evidências de sua idade,
tanto em questão do desgaste, que não era ainda muito proeminente, como os dentes que ainda não haviam nascido, como os sisos, que somente nascem entre os 15 e 20 e poucos anos. O que poderia ter causado a morte de crianças tão jovens? As análises não revelaram traumas violentos. Provavelmente morreram por doenças ou infecções, comuns numa época em que a medicina era inexistente e a natureza impiedosa. Mas por que tanto esforço para ornamentar os mortos? O que Sungir revela sobre nossos ancestrais? Os arqueólogos acreditam que Sungir foi uma das primeiras evidências de uma cultura simbólica complexa, com uso de ornamentos como uma expressão de identidade, com indícios de estratificação social ou status, e talvez uma crença primitiva em alguma forma de vida após a morte. E você, já parou para pensar por que enterramos nossos mortos? Por que investimos tempo e afeto em rituais fúnebres? Em Sungir, nossos ancestrais já tinham esse instinto de preservar a memória, de cuidar dos mortos, de narrar a vida através da morte. Análises genéticas mostraram que as crianças não eram irmãos, mas provavelmente faziam parte de um grupo familiar ou clã. Isso sugere que mesmo há mais de 30 mil anos, os humanos já formavam grupos sociais complexos, com laços além dos meramente sanguíneos. Além disso, as ferramentas encontradas, como lanças de ossos, com pontas de sílex, mostram uma tecnologia avançada para o período. Outro dado curioso: o marfim utilizado vinha de presas de mamute, caçadas com risco e esforço extremos, e depois esculpidas meticulosamente. O clima da época era frio e seco, com amplos campos de tundra. Grupos humanos migravam constantemente, seguindo as manadas de animais e as estações. Você sabia que os grupos de caçadores-coletores percorriam até 500 km por ano em busca de recursos? Isso nos ajuda a compreender como os grupos humanos conseguiram se espalhar pelo planeta de forma tão eficiente. Mas Sungir parece ter sido um local especial. Talvez um acampamento de inverno, ou quem sabe, um local de encontro ritualístico. O que teria feito esse grupo parar e construir um túmulo tão elaborado? Mesmo com mais de 30 mil anos escondido, conseguimos ver e sentir o amor dessas pessoas por esses entes queridos. Hoje, a região de Sungir é urbanizada. Próxima à cidade de Vladimir, na Rússia, o sítio arqueológico foi preservado e parte dos seus achados está exposta no Museu Estatal de História de Moscou. Mas a planície e os ventos gelados e o solo onde eles descansam permanecem silenciosos. Sungir nos lembra que a cultura humana não começou com a escrita, nem com as cidades, mas com algo mais simples e profundo: o amor pelos seus e o respeito pelos que partiram. Na frieza daquela estepe, eles quiseram deixar um sinal, um legado, um testemunho de que mesmo na pré-história, a beleza e o afeto já moldavam quem somos. Se essa história mexeu com você, se quer continuar descobrindo os segredos ocultos da humanidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário.
Você acha que eles acreditavam na vida após a morte? Sungir é mais do que um sítio arqueológico. É um portal para um tempo onde éramos tão humanos quanto hoje, mas mais próximos da natureza e do mistério. Até o próximo vídeo, quando desenterraremos mais uma história esquecida das raízes infinitas da humanidade.